Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o programa Fome Zero do Lula. Lula está querendo ressuscitar o Fome Zero, né? Voltou a falar que quer acabar com a fome, diz que conseguiu acabar com a fome no Brasil. É muito estranho. Você viu alguma mudança? Qual foi a medida que o Lula tomou do ano passado, de 2023, 2024, para acabar com a fome no Brasil? Não teve nada, não mudou nada. É impressionante como esse cara consegue mentir, né? Até o tal relatório da ONU, que eles falam que acabou com não sei quantos % da fome no Brasil, ninguém sabe onde é que está esse relatório, ninguém viu o original desse relatório, está toda a imprensa falando do relatório e coisa e tal. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles estão querendo dar ajuda para o Lula no G20. A ideia do Lula é emplacar o imposto sobre grandes fortunas. O Lula só quer saber de imposto. Ele só quer aumentar o imposto da galera, não quer nem saber de que maneira e coisa e tal. Aí a narrativa que ele está fazendo agora é que ele criou um fundo para fome zero no mundo. Olha que beleza, o Lula vai acabar com a fome no mundo taxando os mais ricos, né? A gente já sabe como é que isso vai acabar, né? Vai acabar com um monte de político com um bolso cheio de dinheiro de roubar mais imposto da sociedade e a fome no mesmo lugar. Como diga-se de passagem, continua. O Lula falou que ia acabar com a fome no primeiro governo dele, em 2010 falou que tinha acabado com a fome. Ué, como é que a gente estava com fome de novo? O que aconteceu, né? Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por O Conhecimento Me Libertou do ICL, o presidente é Dejeto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, diz o Lula aqui que a fome decorre de escolhas públicas, que temos que acabar com a fome em reunião do G20, não sei o que lá, e aí ele diz que lançou uma aliança global contra a fome, né? E aí ele lançou esse negócio dizendo que ele tinha resolvido a fome no Brasil e agora quer resolver a fome no mundo. Mas como que ele quer resolver a fome no mundo? Com imposto, aumentando imposto. Essa é a ideia. Na verdade, a gente sabe o que acontece, né? É a política socialista aqui do Brasil de acabar totalmente com os investimentos no Brasil, colocando imposto sobre os mais ricos, né? Eu já falei para vocês, eu acho que é um absurdo mesmo, imposto quem paga é o pobre no final das contas, o rico ele dá um jeito de fugir disso daí, não vai mudar com o imposto sobre os mais ricos, o rico vai continuar não pagando imposto, mas é possível que muitos deles acabem optando por sair do Brasil porque simplesmente ficou hostil o ambiente aqui para investimento, né? Ou o rico vai repassar esses impostos nos produtos e serviços que ele vende, ou ele vai tirar o dinheiro dele do Brasil, o que é o mais provável no final das contas. Ou seja, quem vai acabar pagando isso daí, de novo, são os pobres. É uma ilusão achar que imposto resolve alguma coisa. Imposto só piora a situação. Imposto sempre piora a situação. Mas o governo Lula, ele quer roubar muito a sociedade, né? Não satisfeito com todos os memes do Taxade, vem o Lula falando agora, não, que temos que ter imposto sobre os mais ricos. Só que aí qual que é a jogada do Lula? O Lula quer convencer o G20 a emplacar esse negócio de imposto sobre os mais ricos. O G20 não topa esse tipo de coisa, porque eles não são burros, né? Diferente do Lula, eles não são burros. A ideia do Lula é poder falar que não, que todos os países estão colocando imposto sobre os mais ricos, aí não vale a pena o mais rico tirar dinheiro daqui do Brasil para botar em outro país, já que está todo mundo adotando imposto sobre os mais ricos. Qual que é o problema disso? Bitcoin. Países pequenos, micronações, tem um monte no Caribe ali que já vive disso, que o pessoal manda imposto para lá, e esses países não vão querer taxar os mais ricos, porque eles vivem justamente do fato que os mais ricos vão para lá e levam o dinheiro para lá. Então, ou seja, é uma política suicida que não tem como resolver. Você tem a economia informal, o Bitcoin e as micronações para garantir que esse plano do Lula de todos os países ricos colocarem impostos não vai funcionar. Até a taxa corporativa que a Janet Yellen fez lá nos Estados Unidos, vocês lembram que eles fizeram esse negócio? Não, porque é um absurdo as empresas não pagarem imposto e coisa e tal. E aí qual que era a ideia delas? Que quando as empresas não pagam esse imposto, elas estão num país que não paga esse imposto, os consumidores daquele país que assinaram o tratado cobrariam um imposto na coisa. Ou seja, você penaliza o seu consumidor pelo fato de ele estar comprando uma coisa de uma empresa que é de outro país, né? Nem isso funcionou. Falaram muito no início do governo Biden, a coisa morreu, está parada, ninguém avança com isso, porque sabe que é roubada. Só vai acontecer, só vai gerar mais problema no final das contas, mais imposto para todo mundo. Essa ideia de que, não vou cobrar imposto dos mais ricos para distribuir renda, isso não existe. Imposto, por definição, é concentrador de renda, é algo que concentra renda. A sociedade como um todo acaba jogando o custo disso para os mais pobres e é sempre esse ciclo que acaba acontecendo. Quanto mais imposto você cobra, mais você cobra dos mais pobres, inevitavelmente, né? Enfim,
Mas o Lula quer isso, quer o imposto sobre os mais ricos. Então ele lançou essa cruzada contra a fome. E chega a ser engraçado. Por quê? Porque ele está repetindo uma coisa que ele falou lá no primeiro governo dele. Está aqui, ó. O Lula promete tirar o Brasil do mapa da fome até 2026, né? O Lula está usando o mesmo discurso de 20 anos atrás sobre a fome. E acabou que ele não fez nada pelo Brasil, porque continuamos com a fome, né? Só nas estatísticas da ONU e do pessoal da esquerda que a fome... Não, Bolsonaro tomou o poder, a fome aumentou. A fome aumenta... Cara, é imediato, bicho. Imediatamente as pessoas começam a ficar com fome só porque Bolsonaro está no governo. Ah, o Lula tomou o poder. Que medida que o Lula tomou? Nenhuma medida. Ah, mas a fome caiu agora. É impressionante a hipocrisia desse pessoal de achar que o pessoal é otário de encarar com seriedade esse tipo de coisa, né? Verdade seja dita, né? A ONU falou aqui, ó, a SECOM falou que a ONU divulgou dados nessa quarta-feira mostrando que 14 milhões de brasileiros saíram da insegurança alimentar severa em apenas um ano. Cadê esse estudo? Ninguém viu esse relatório da ONU, mas eles estão dizendo que tem. Não duvido que tenha, não. É o que eu falo para vocês, a ONU é um organismo a serviço da esquerda mundial. Ela é a nova ordem mundial, é aquele negócio que quer dominar o mundo pelo comunismo. Não vai conseguir, mas que quer, né? Estão colocando isso como o principal avanço do governo Lula. Lula acabou com a fome, 85 milhões. Por quê? Porque o Lula não tem nada para mostrar, ele não fez nada. Como que ele acabou com a fome se os alimentos no supermercado estão cada vez mais caros? Se ele diminuiu o Bolsa Família do Bolsonaro era maior do que o do Lula, tanto em valor integral quanto em número de pessoas atendidas. Como que o Lula fez para diminuir a fome? Não tem nada. A única coisa que ele fez foi mexer no número. Mexer no número ele consegue mexer, né? E aí o pessoal fala isso, né? Aqui, ó, em 2003, o Lula falou que ia tirar o Brasil do mapa da fome usando o Fome Zero. O Fome Zero era o grande carro, a grande promessa do Lula no início do governo dele, só que o Fome Zero deu errado, não mudou nada. Sabe o que mudou? Foi justamente o Bolsa Família. O Lula não gostava do Bolsa Família, o Lula é comunista, ele queria o controle da cadeia alimentar inteira, ele queria o governo ter supermercados, essa era a ideia do Plano Zero, do Fome Zero, o governo ter centros de distribuição de alimento, a mesma coisa que ele falou lá, a hipótese da abóbora dele lá, que ele botou lá os PAA, PAC, sei lá como é que é o nome do negócio lá, que é os armazéns da Conab que vão distribuir alimentos para o pobre. Isso nunca funciona, porque isso automaticamente vira um centro para compra superfaturada de alimento do MST e de outros amigos do governo, e no final das contas fica totalmente ineficiente na hora de distribuir comida. Como que realmente aconteceu? O que o Lula fez de positivo? Foi o Bolsa Família. É a melhor maneira, é você dar dinheiro para o cidadão vai no supermercado da esquina e compra a comida. É a melhor maneira que tem. O governo queria organizar a coisa, queria ter supermercados e não sei o que lá, como era o Fome Zero, que deu errado em 2003 e não resolveu problema nenhum, mas aí o Lula, o que ele fez? Ele adaptou, falou não, que o Bolsa Família resolveu o problema. Agora, qual é a medida que ele disse que resolveu o problema agora? Não tem medida nenhuma, não tem nada de novo no Brasil. O Lula não mudou nada em termos de nada, né? Tá o discurso dele lá em 2003, olha só. Se ao final do meu mandato, se quando eu terminar esse mandato, todos os brasileiros tiverem a possibilidade de tomar café da manhã, cada brasileiro tiver tomando café, almoçar e jantar, tiver almoçando e tiver jantando, terei cumprido a missão da minha vida. Terei cumprido a missão da minha vida. O Lula repete o que eu falo para vocês, o problema do Lula é esse. O Lula tem ideias velhas, ideias que já deram errado no passado, e o cara quer fazer... Ah, é muito bonito isso, beleza, mas como? Ele tentou com o Fome Zero, deu errado. Para quem não lembra do Fome Zero, isso aqui era o Fome Zero. Era o programa original do Lula, que o Lula achava que ia resolver a fome com isso, com centros de distribuição de alimento e não sei o que lá, e acabou que não funcionou isso, deu errado, né? A ONU adorou o programa Fome Zero, achou lindo e coisa e tal, mas deu errado. Não consegue combater a fome com isso. Como é que combate a fome? Combate a fome dando dinheiro para as pessoas. É a melhor maneira do governo fazer isso. Planejamento central falha 100% das vezes. Dar dinheiro para as pessoas é a melhor maneira de fazer isso, né? Aí depois o Lula mudou a ideia, ele disse que resolveu o problema em 2010, justamente porque fez o Bolsa Família, né? Não era esse o plano dele. E agora ele voltou com esse papo de acabar com a fome, coisa e tal, mas qual que é a ideia de acabar com a fome? Aqui, ó. Em 2002, na verdade foi em 2003, o Lula criou o programa Fome Zero. Em 2010 ele comunicou que a fome no Brasil acabou. Nessa semana ele disse que a fome voltou. Olha que absurdo, não tem lógica isso, não tem nenhum sentido isso daí, né?
E aí, tá o pessoal repetindo aqui o negócio da ONU, que a ONU falou que o Brasil acabou com a fome, essa é a grande campanha do Lula. Estão tentando salvar o governo Lula na base da propaganda pura, porque não tem nada, não mudou nada no governo para ter salvado alguém de alguma coisa, né? E o pior, esse papo todo da fome é justamente porque o Lula quer fazer essa aliança global contra a fome e emplacar o imposto sobre grandes fortunas no mundo todo, no G20. É a grande discussão dele aqui no G20, né? Ele quer um imposto, ele quer o dinheiro no bolso dele, para ajudar os amiguinhos dele, né? Resolver a fome ele resolve na estatística. Ele vai lá, vai botar o Portman para calcular quantos mortos, quantas pessoas com fome tem no Brasil, e o Portman vai parir o número que ele quiser parir lá para dizer o que o Lula interessa, né? E aí, o problema do Lula é ninguém é otário de cair nessa. O impasse sobre a guerra ofusca a agenda do Lula no G20 para combater a fome e taxar o super rico. A agenda do Lula é essa, é taxar o super rico. Ele está dizendo que vai acabar com a fome com uma desculpa para isso, né? Só que o pessoal do G20, meu amigo, está sabendo que o Lula não serve para nada. Realmente é muito triste essa decadência do Lula. Quem achou que ia ser uma boa ideia colocar esse pinguço corrupto, atrasado, com ideias atrasadas na presidência da República? Quem achou que isso poderia ter alguma ideia? Poderia ser alguma coisa positiva, né? Tá levando o Brasil para o atraso completo, destruindo a economia brasileira, enquanto tenta posar de não que eu vou resolver o problema da fome no mundo agora. Não vai. O Lula não consegue resolver nada. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.